Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao canal Estádio Imaginário. Hoje eu vou fazer uma indicação aqui um pouquinho diferente de novo, pessoal, porque, de novo, é nichado. Primeiro que é uma animação, é uma mistura danada, uma miscelânea danada, porque é uma produção franco-americana, então ela tem gente dos Estados Unidos, tem gente da França, gente do Japão e gente da China. E vocês já vão saber o porquê que eu vou explicar daqui a pouquinho. Então, a indicação de hoje, para quem gosta de animação classificação 18 mais, né, 18 anos, a classificação para adultos, não é para a criançada assistir, a não ser que a criançada seja que nem o Jefferson foi quando criança. Mas enfim, é uma produção para adultos que está na Netflix, a animação chamada Samurai de Olhos Azuis. Roda a vinheta. Pessoal, Samurai de Olhos Azuis é uma produção dos Estados Unidos, da França, e que tem como seus criadores, seus escritores, um casal, Michael Green e Amber Noizumi. E aí lembra que eu falei que estava uma miscelânea ali, que tinha francês, tinha norte-americano, tinha japonês, a Noizumi, né, japonês. Mas a diretora, também produtora e tudo mais, da obra, é a atriz chinesa Jane Wu. E essa atriz chinesa, muito nova por sinal, ela é aquele, com certeza, o gêniozinho, né? Porque a direção de animação, se a pessoa não tiver o QI elevado, não consegue fazer, não. Então, assim, com certeza é um gêniozinho, além de uma bela atriz. E o estúdio responsável por surgimento dessa obra é um estúdio francês chamado Blue Spirit. Então, esse pessoal todo, nos atores também, pessoal, no elenco, tem um elenco estelar, tá? É um elenco acima da média. Você fica ali observando ali até os traços, às vezes remete para esses atores e atrizes, às vezes nem tanto. Mas é muito interessante você encontrar alguns traços do ator que está ali fazendo essa dublagem com as características do personagem. Bom, a dublagem brasileira está ótima, perfeita, como sempre, também feito no estúdio lá do Engenho, né? O Wendel Bezerra, o Unidub. E o Unidub, então, é sinônimo de qualidade hoje em dia, né, pessoal? Dentro do que se tem hoje de dublagem, ele realmente... O Wendel é o dublador das antigas, começou desde criança, começou com os mestres, começou na Era de Ouro lá, e é um cara novo ainda, tem muita coisa pela frente, e o estúdio dele mantém ali uma qualidade à la Herbert Richards, né? Ele sabe do que ele está fazendo. Então, a dublagem é ótima. Todos vocês sabem aqui que eu sou muito fã da dublagem brasileira. Para animação, então, nem se fala. Para animação que tem um contexto japonês, veja bem, nesse caso, conterrâneas e conterrâneos. Nós estamos falando de uma história que se passa no período Edo, lá no Japão ditatorial, Japão feudal, no século XVII, onde o shogun da época, lá o Tokugawa, fez um fechamento das fronteiras do Japão, então ninguém podia entrar e nem sair que fosse estrangeiro. E aí, com isso, ficam ali de forma ilegal 4 brancos, né, de origem europeia, pelo que tudo indica ali, pelo menos por um deles, que são traficantes de pessoas, né, de carnes, de maneira geral, como eles falam, de drogas, de ópio, de armas, e esse pessoal totalmente da pesada acaba atacando a mãe do personagem principal, e aí você sabe que ela busca vingança, a mestiça branca e japonesa, então vai procurar vingança, porque ela vai atrás desses 4 malfeitores aí, que um deles, inclusive, é o pai dela. E aí, essa é a questão do mote ali da história. Mas, com muitas reviravoltas, e eu falar de reviravoltas para vocês aqui não muda o gostinho, que eu tive aqui a indicação, entre outras pessoas, do meu querido irmão, os dois, né? O Edmo do canal Cinéfilos e o meu amigo Massa. O Massa falou, Jeff, você precisa assistir. Eu concordo com ele que realmente é acima da média. Como eu falei no começo do vídeo, não é para todo mundo, mas eu vou destacar aqui, são 8 episódios, entre 35 e 62 minutos. Então você faz até de forma rápida a maratona dessa série. E assim, o que acontece é o seguinte, eu só achei como uma pequena ressalva aqui, que ela tem uma pegada muito boa e indiferente das reviravoltas que eu vi depois, dá pra você até rever os primeiros episódios. O primeiro episódio, realmente eu concordo com o Massa. Massa, você tinha razão, é um caso à parte, é um filme à parte, e você consegue ver o primeiro episódio e ele já te satisfaz. O primeiro episódio, então, é um destaque. Eu gostei muito também do terceiro episódio. E cada episódio, eu gosto muito quando isso acontece, não necessariamente precisa ser assim, tá, gente? Mas eu gosto muito quando os nomes dos episódios são muito criativos, são interessantes, você vai procurando por que chama isso, e aí você fala, ah, legal, o título tinha que ser esse mesmo. Então, o primeiro episódio chama Impurezas. Tudo a ver, inclusive essa questão de fazer uma espada samurai e ter ali o seu aço batido e tudo mais tal, criado e recriado, e ter ali a questão da impureza, é muito, muito bom. É uma ótima história de origem, uma história de origem que depois se mostra com vários outros nuances, vários outros detalhes, mas muito boa. E o terceiro episódio, que tem um título muito peculiar, e o peculiar também tem um episódio lá, que é o seguinte, um número fixo de caminhos.
Por vários motivos, o número fixo de caminhos tem tudo a ver ter esse nome. São personagens muito ricos. Tem a personagem principal, a nossa querida mestiça lá, minha conterrânea, a Ona Musha Mizu, mais conhecida como Mizu, e ela, o demônio, ela tem uma trajetória muito interessante. Mas todo mundo que tá ali, um ferreiro, é sábio pra caramba, que remete a um monte de coisa, já vou falar sobre o que remete também, o que homenageia e tudo mais, mas tipo assim, todas as questões ali são muito bem pontuadas para cada um desses personagens, então eles são muito ricos, cada um deles é muito aprofundado, dá para fazer a cada episódio mostrando, não necessariamente é isso, mas mostrando a riqueza de detalhes de cada personagem, que vão depois convergir ou divergir completamente ao decorrer da história dessa primeira temporada, que tem 8 episódios, e com certeza já tá vindo aí a segunda temporada, tá bom, pessoal? Bom, eu fiz os destaques aqui dos episódios que eu gostei mais, que acho que é interessante, vou começar a fazer isso, tá, pessoal? 8 episódios, qual eu gostei mais? O primeiro, o terceiro, depois vocês deixam aqui no comentário se vocês concordam comigo ou discordam de mim. Bom, então é o seguinte, pessoal, eu vou falar aqui só os nomes dos atores, não vou ligar eles aos personagens, exatamente para vocês terem isso aí para buscar lá direitinho, que vocês vão gostar bastante. Eu fiquei fazendo isso, muito interessante. Apesar de ter assistido em português, mas eu falo o traço, que é muito delicado, mas é muito potente, é muito simples e ao mesmo tempo muito completo, assim, ele demonstra esses atores também. Então vamos lá, olha a lista só de alguns atores, tá, pessoal? O Randall Park, que já é figurinha carimbada em todas as produções mundiais, né? O Randall Park é um cara Marvel, né? Então não tem, na verdade Marvel aqui tem um monte aqui, tá, gente? Mas tipo assim, é um cara que ficou já muito bem quisto no personagem que ele faz na Marvel, então assim, está lá, fazendo um trabalho maravilhoso. O nosso hoje, vamos chamar assim, eu gosto mais do ator que fazia antigamente, mas do Inspetor Poirot, né? O nosso querido Kenneth Branagh está lá, que é ator, diretor, roteirista, produtor. Ele está ali fazendo um personagem muito bom, fortíssimo também, personagem super diferenciado, aquele antagonismo cheio de complexidades, cheio de coisas, de nuances, é muito interessante. O Masioka, que é um ator que eu gosto bastante, mas ele ficou muito famoso numa série que realmente eu não ligo muito, gente, que ficou, eu falo aqui, nossa, você é louco, você não gosta dessa série, que é Heroes, né? Heroes é uma série pra mim que tá legal, mas não trouxe aquele, eu assisti, não é um capítulo, eu assisti alguns, assim, ele não me convenceu, mas era um bom ator, tinha um personagem bastante interessante até nessa série, e ele faz umas pontas, inclusive, em vários filmes aí, é um cara que tem um carisma diferenciado, japonês, né, conterrâneo, ele tem uma participação sempre legal na hora onde ele passa. E por falar em conterrâneos e tudo mais, tal, e de mistureba e tudo mais, aí tem uma lenda, né? O George Takei, ou Sulu, né? O Sulu, que depois virou também Capitão Almirante também, da Frota Estelar, do Star Trek, né? Da formação original, da formação clássica de Jornada nas Estrelas, o George Takei é o piloto, né? Para quem não é ligado, né? Para quem é ligado, não precisa nem falar isso aí, mas é o piloto da nave, e ele é interessantíssimo todos os trabalhos dele, é um cara também de um carisma excepcional, e já está já de idade, e ele fez um bom trabalho ali também. E por fim, pessoal, o último destaque aqui, o Tari Hiroyuka Kagawa. Sim, você vai ver os traços ali do desenho, você vai lembrar dele, você vai falar, pô, esse cara tal, e aquele ator, que ele já fez de tudo no cinema, ele é aquele cara que é o coadjuvante de luxo, que funciona como inimigo, como vilão muito bem, mas que também já fez um papel super genial, ele também já fez papel de galã, inclusive tem um filme, esqueci agora, não sei se é Sob Suspeita, uma coisa assim, que ele tá lá, ele é sensacional, tem um plot lá, uma coisa legal pra caramba. Então ele é um ator que tá em todas, é impressionante. E serve bem a todas as obras. Toda vez que ele está lá, ou como a cara dele mesmo, live action, ou fazendo dublagem e tudo mais, ele é sensacional. Muito bom mesmo. Bom, você vê que a diretora, os criadores, os atores, é produção cinematográfica. E por falar em produção cinematográfica, ali tem várias referências, reverências. E aí você vai ouvir uma música assim, a trilha incidental é ótima, a animação é perfeita, é muito, muito legal mesmo, é diferenciada, dá um prazer aos olhos assim, é diferente, mas é bonito, tem horas aí que parece um quadro, você fica olhando pra televisão assim, te anima, te dá uma outra sensação, que é a sensação de contemplação mesmo, de você contemplar, traz isso da questão ali do traço, da história ser do Japão antigo, é bastante interessante esse cuidado com o traço, mas ele faz referências claríssimas a Akira Kurosawa, e aí tem uma coisa que eu sempre acho interessante, Akira Kurosawa com as suas obras, tá, incluindo os Sete Samurais lá, acaba sendo uma referência ao faroeste, que é um gênero que eu gosto demais. Então, o cinema norte-americano, principalmente o faroeste, que parece que é muito diferente, mas tem tudo a ver ali com a questão dos samurais e tal, o gênero cinematográfico faroeste, ele é fortemente influenciado por essas obras do Akira Kurosawa, esse diretor tão fantástico japonês. E aí você fica aquela coisa, não é quem nasceu o primeiro ovo ou a galinha. Sim, nós sabemos quem é a origem, mas a origem traz uma outra coisa que acabou ficando mais famosa que talvez que a primeira, não do pupilo superar o mestre, que é a questão disso, né? Não é comparando,
mas de fazer uma obra que respira por si só, mas que tem essas ancestralidades, vamos chamar assim, tem essas origens, essas influências de um entendimento que a obra desse diretor era muito boa. E aí você, quando vê essa animação agora, você vê todas as influências se misturarem, é muito interessante. Você vê uma animação que fala de um período ancestral antigo do Japão, mas que na verdade são feitos por norte-americanos e franceses, que tem no seu elenco de atores todas as raças possíveis e imagináveis, e que quando você assiste, você fala, lembra ali com música e tudo mais, Kill Bill. Aí Kill Bill você vai falar de Quentin Tarantino. Aí Quentin Tarantino bebe muito da fonte do quê? Lá de trás do John Ford, lá de trás da Akira Kurosawa. Então ele tem muitos elementos com o faroeste norte-americano, então, ou até com o faroeste italiano, né? Do faroeste macarrônico, né? Do bang bang italiana. Então essa miscelânea de coisas, ela é muito bem-vinda nesse caso. Você vai ali se sentindo agraciado, se sentindo tocado pela obra, se sentindo representado ali, porque as homenagens elas vão se seguindo numa obra completamente contemporânea, nova, atual, e que vai trazendo esses elementos do passado, do presente e pensando algumas coisas no futuro. Então, isso é muito rico, essa mistura, é uma mistura, uma combinação e dá uma explosão boa. Então, ao mesmo tempo que você está vendo ali uma obra ali que fala muito de samurais, de luta de espadachins, né, de luta de espada, de uma honra meio estranha e tudo mais tal, você vai relembrando também por algumas posições, por alguns takes ali de enquadramento desse traço super determinante, esse traço super suave, ao mesmo tempo super contundente, esse traço marcante te faz ali junto à história te relembrar de faroestes clássicos, como Era Uma Vez no Oeste, pessoal, Cláudia Cardinale no ápice, assim, tem que assistir. Você não assistiu, eu vou muito falar esse ano, gente, de filme das antigas, tem que rever. Você não assistiu ainda Era Uma Vez no Oeste? Mesmo que você não goste de gênero do faroeste, mas se você gosta, você não assistiu, você tem que colocar uma missão e assistir. Você vai ficar vidrado, com certeza você vai assistir mais do que uma vez. Era Uma Vez no Oeste, tá ali, você sente essa condução ali. Meu ódio será sua herança, também é uma outra questão que aparece. A gente que tem esse passado rico de assistir esses clássicos, fala, pô, tá me relembrando. Então tem uma hora ali, literalmente uma lufada de vento que aparece ali, você fala assim, caramba, uma passada de vento nos cabelos, você lembra dessas obras, isso é muito interessante. E demonstrando, fielmente ou não, como é que era viver naquele período ali, naquela localização, num período que, na época de inverno, um frio danado e tal, então muita história ali na neve, muito interessante, que também por N motivos faz lembrar Kill Bill. E por falar em Kill Bill, o canal ultimamente, por coincidência, não homem coincidência, está trazendo muita história aqui de vingança, né, pessoal? Então, Kill Bill é uma história de vingança, essa história da Mizu, do samurai de olhos azuis, também é uma história de vingança. Só que nesse caso, mais ainda do que o Kill Bill, pessoal, tem muita coisa interessante ali. De você realmente ir pro 8º episódio e falar assim, caramba, eu voltei para ver os últimos 3, você fala, caramba, que interessante, o que eu penso, né, de forma linear que pode acontecer. A história tem vários flashbacks, esses flashbacks nunca são cansativos, porque tem vezes, gente, que o flashback fica meio cansativo, né? Nunca são cansativos, eles constroem, né, eles avançam a história, e só que tem uma coisa muito interessante ali, que é a questão de esse flashback demonstrar uma coisa de uma parte só, depois voltar num período de tempo da personagem, isso é sensacional, isso é diferente. Eu não tinha visto isso ainda. Bom, mais de 90% do público, no Google pelo menos, está dizendo que acharam joia, realmente é acima da média. Como eu falo, eu achei que a construção dos 3 primeiros episódios, pessoal, não é o roteiro é ótimo, mas a construção me levou a uma coisa que, se continuasse aquele vídeo crescente, eu gostaria mais. Para mim seria perfeição total. Mas é muito acima da média de muita coisa que a gente está vendo. Olha, pessoal, a gente pensa que às vezes ali no entretenimento vai acontecer alguns percalços, a coisa vai saturar, a coisa não vai avançar, e aí vem essa brisa, vem essa lufada de coisa boa realmente para a gente assistir. Então, recomendo com aquela situação de sempre. Se você não curte animação, história desse tipo, nem passe. Tá? Vai ter todo um drama, vai ter ação, vai ter tudo ali, tá, gente? É comédia, drama, ação, só não vai ter ali ficção, vamos chamar. Até ficção também, vai ter ficção, porque tem a questão de como é que ela faz ali a espada dela, de que material que ela faz a espada dela, e aí é um ponto, só para finalizar, gente, e aí que é um ponto que eu achei que ia ser explorado, e não foi, pelo menos nessa primeira temporada, tá? A segunda temporada já fica muito claro para onde ela tem que ir, o que ela tem que fazer, e a conclusão em relação a essa questão desse metal precioso aí da espada, pode ser que ainda venha o que eu estou querendo, mas isso foi uma coisa que eu fiquei meio, além de achar que os episódios, eles vão para um outro lado, eles se perdem um pouquinho do terceiro para frente, mas no final das contas a história se fecha nesse arco
de uma forma digna, interessante e que se deixe alguma coisa a desejar, é só nesse comentário que eu tô fazendo aqui. Ok, pessoal? Então, dito isso, o samurai do olho castanho, mas da bengala prateada, vai ficando por aqui agradecendo a sua paciência, a sua audiência, ao prestígio aos vídeos do canal. Pessoal, e aí, ó, com aquele golpe certeiro, forte, valeu. Valeu. Vamos embora. Vamos embora. Chega. Alô, meus amigos. Boa noite. É um prazer imenso. Vamos aqui o que é que há. Tchau, Deus. Tchau.